Olá, graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Gostaria de compartilhar com vocês a meditação da palavra do Senhor e nesta manhã que se encontra em Êxodo capítulo 3, a partir do versículo 7, diz assim a palavra do Senhor. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferizeu, do Eveu do Jebuseu, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Até aqui a palavra do Senhor. Deus é soberano, Ele está no controle de todas as coisas. Ele intervém na história da humanidade, Ele controla ventos e estações, apesar de que muitos não creem assim. Em Isaías, capítulo 40, diz ali, fala sobre a majestade, a soberania de Deus sobre todo o universo. E diz ali em Isaías, capítulo 40, no versículo 22, diz assim a palavra do Senhor. Ele é o que está sentado sobre a redondeza da terra. E diz assim: cujos moradores são como gafanhotos. É ele que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele que reduz a nada os príncipes e torna em nulidades os juízes da terra. Ainda no versículo 26 de Isaías, diz assim: levantai os olhos e vede quem criou essas coisas, aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em poder e forte em força, nenhuma só vem a faltar. Então, aqui fala da soberania de Deus e da majestade do Senhor. É, Apesar de toda essa soberania e apesar de toda essa majestade do Senhor, Ele se importa conosco. Ele se preocupa conosco. E é o que fica claro nesse texto de Êxodo que eu li, né, sobre o povo hebreu. Ele se importa conosco, ele nos conhece, ele conhece o nosso caminho. O nosso caminho não está encoberto ao Senhor. Isaías 40, 27 diz: porque dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e meu direito passa despercebido ao meu Deus? Esse texto que nós lemos de Êxodo mostra bem o cuidado de Deus com o seu povo. Mostra não somente isso, mas o que ele faz e o que ele fez em favor dos seus filhos, do povo hebreu, e o que ele faz conosco, porque ele é Deus que intervém. Deus que intervém. E é sobre isso que eu quero falar, sobre o Deus que intervém. Deus que intervém de que forma? No versículo 7 diz: disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo. Deus vê a aflição do seu povo. Em Salmos 113, versículos 5 e 6, diz assim a palavra do Senhor: quem é semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa nos céus e sobre a terra? Ele que ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Então, Deus é o Deus que intervém, né? E ele intervém de que forma? Vendo a aflição do seu povo. No versículo 9 do Êxodo 3, diz assim: pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim,
e também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Então, no versículo 16 ainda diz: tenho visto o que vos tem sido feito no Egito. Então, Deus vê a aflição do seu povo, Deus vê a nossa aflição, Deus vê a tua aflição. Neste momento em que muitos estão aflitos por tudo que está acontecendo, Deus está atento. Mesmo que não reconheçamos isso, mesmo que muitos dizem, o que Deus está fazendo, por que Deus está permitindo tudo isso? Deus está vendo sim, vendo a aflição. E não somente isso, Deus intervém também, porque Ele ouve o clamor dos seus filhos. No versículo 7 e 9 de Êxodo, diz assim: ouvi o seu clamor por causa dos seus exaltores. No versículo 9, novamente diz: pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. Então Deus intervém. Sim, porque Ele ouve o clamor dos seus filhos. Deus ouve o nosso clamor. Não somente quando oramos dia a dia, mas ele ouve e Ele sabe quando nós estamos aflitos. Ele ouve o clamor do nosso coração, quando nós estamos angustiados, quando estamos oprimidos, quando estamos aflitos. Ele mesmo nos ordena: clama a mim e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Isso está em Jeremias capítulo 33, versículo 3. Então, Deus ouve o nosso clamor, o clamor dos seus filhos. Por isso, nós devemos clamar a Deus, não deixar de orar, não deixar de clamar, não deixar de buscar, principalmente nos momentos mais difíceis. Nesses momentos que estamos passando, nós devemos clamar, porque Deus ouve o clamor dos seus filhos. Mas Deus intervém também, porque Ele conhece os nossos sofrimentos e a nossa dor. Versículo 7 diz: conheço-lhe o sofrimento. Deus conhece o seu sofrimento. Deus conhece o meu sofrimento. Ele sabe o que se passa conosco. Né? Salmo 142 diz assim a palavra do Senhor. Em Salmo 142, diz assim do 1 ao 3, diz assim: ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor, derramo perante ele a minha queixa, a sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda. No caminho em que ando, me ocupam armadilhas. Olha à minha direita e vê. Então, Deus conhece. Deus conhece os nossos sofrimentos. Ele conhece a nossa dor. E Ele é Deus que intervém, né? Porque o nosso Deus, Ele está atento a tudo. Ele não somente vê a nossa aflição, Ele não somente ouve o nosso clamor, muitas vezes, mesmo quando não clamamos em alta voz, mas Ele conhece o clamor do nosso coração, Ele conhece os nossos sofrimentos, mas Ele é Deus que desce para nos livrar. No versículo 8 diz assim: por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e fazê-lo subir daquela terra, a uma terra que mana, uma terra boa, ampla, terra que mana leite e mel. Por isso desci, diz o Senhor. No versículo 16 diz: em verdade tenho visitado e visto, né? Deus diz: em verdade tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. Então Deus é Deus que desce para nos livrar. Deus é Deus que vê. Deus é Deus que está atento a tudo que nos acontece. É maravilhoso a ideia de Deus descendo para livrar o seu povo. Aqui nesse texto, o próprio Deus desceu, mas um dia o próprio Filho de Deus desceu. Jesus diz a palavra lá em João 6, que ele é o próprio pão vivo que desceu do céu. Jesus desceu e ele desceu para nos livrar, ele desceu para dar a sua vida
para morrer naquela cruz, derramar o seu precioso sangue para nos salvar, nos livrar de algo muito mais perigoso, de qualquer doença, a nossa, para nos livrar da perdição eterna. E de Jesus veio para nos livrar, para nos salvar, para nos resgatar, para nos dar uma nova esperança, esperança de vida eterna. E depois de Jesus, depois que Jesus ressuscitou, voltou aos céus, ele desceu o Espírito Santo de Deus. E hoje nós temos a presença constante do Espírito Santo. E ele intercede por nós, diz a palavra, com gemidos inexprimíveis. Nós também temos a presença dos anjos. Então Deus desce, já desceu na pessoa do Senhor Jesus. Deus já desceu na maravilhosa pessoa do Espírito Santo para nos livrar. E Ele tem os seus anjos ao nosso redor. A palavra de Deus diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então Deus nos livra. Ele intervém na nossa vida. Mas Ele também nos levanta. Ele também nos levanta. No versículo 8 de Êxodo 3, diz assim: por isso desci a fim de livrá-lo, mas diz assim: para fazê-lo subir daquela terra. Deus nos levanta, né? Isto fala de tirar da aflição, das dificuldades, né? Deus é socorro bem presente nas tribulações, diz a palavra de Deus. Isaías 40, 29 diz que ele faz forte ao cansado e multiplica as forças a quem não tem nenhum vigor. Isaías 40, 31 diz: os que esperam no Senhor renova suas forças, sobe com asas como águia. Então, Deus é Deus que intervém na nossa vida. Ele intervém porque Ele vê a nossa aflição, Ele ouve o clamor, nosso clamor, Ele conhece os nossos sofrimentos, Ele desce para nos livrar e Ele nos levanta do estado em que nós estamos. Muitas vezes prostrados, caídos, desanimados, como muitos estão hoje. Mesmo conhecendo Deus, muitos estão hoje. Não digo que não tenha razão, nós estamos vendo tanta aflição, tanto sofrimento, muitas pessoas sofrendo com as perdas dos seus entes queridos, mas Deus está atento, mesmo que não pareça. E se Ele está permitindo tudo isso, é porque, por certo, Ele tem um propósito e Ele vai intervir no momento certo na vida de cada um de nós. E Ele é Deus que está conosco. Versículo 12 diz assim: Deus lhe respondeu: eu serei contigo, eu serei contigo. No versículo 18 diz assim: o Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Deus nos encontrou. Um dia Deus nos encontrou, nos tirou do estado de perdição que estávamos e nos deu uma nova esperança, esperança de vida eterna. Ele já nos encontrou. Amém? Em Mateus 28, 18 a 20, Jesus prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus, então, é Deus que intervém na nossa vida, na nossa história, não somente no mundo, mas em nossa vida em particular, porque Ele vê a nossa aflição, Ele ouve o nosso clamor, Ele conhece os nossos sofrimentos e dor, Ele desce para nos livrar, Ele nos levanta, nos faz subir. Por quê? Porque Ele está conosco. Nunca duvide disso. Mesmo que ao seu redor esteja tudo desmoronando, mesmo com tudo que está acontecendo, nunca se esqueça que Deus está com você, porque Deus está conosco. Ele intervém na nossa história. Por certo, no momento certo dele, ele vai fazer cessar tudo isso que está acontecendo, toda essa tormenta que veio ao mundo, no Brasil. Deus é Deus que intervém. Você crê nisso? Que Deus abençoe a sua vida e que você nunca se esqueça, neste momento, Deus está vendo o seu sofrimento e Ele vai descer para te livrar
no momento certo. Amém? Deus vos abençoe.